Senti o impacto das mãos dele nas minhas costas quando tentou me empurrar pela escada. Literalmente. Aquele momento em que meu coração acelerou, em que o ar saiu dos meus pulmões, em que eu soube, com a clareza que só vem do instinto de sobrevivência, que meu próprio genro estava tentando me assassinar. Eu, Eleonora, 72 anos, professora universitária, viúva há 8 anos, estava sendo empurrada escada abaixo pelo marido da minha filha. Mas não caí. Ricardo é que caiu. E quando a polícia entrou na minha casa, me encontrou de pé, viva, enquanto ele jazia inconsciente no piso de cerâmica, com a coluna quebrada em 3 lugares. Se você quer saber como uma avó descobriu que seu próprio genro planejava sua morte há meses, como eu consegui armadilhar um assassino em sua própria ganância, e como a vida cobra dívida com juros quando você mexe com gente errada, então fica comigo. Porque essa história vai te mostrar que nunca, em hipótese alguma, subestime uma mulher velha que aprendeu a lutar pela vida em uma carreira inteira de aula e que não vai morrer porque algum parasita desistiu de trabalhar e quer roubar o que construir. Meu nome é Eleonora Ferreira. Tenho 72 anos. Sou viúva há 8 anos do engenheiro Gilberto Ferreira, homem bom, trabalhador, que faleceu de infarto fulminante num dia de terça-feira que eu nunca vou esquecer. Passei 40 anos da minha vida como professora universitária, ensinando administração em uma instituição de respeito em São Paulo. Fiz isso porque acreditava em educação, em oportunidade, em transformar vidas através do conhecimento. Com o dinheiro que juntei ao lado do Gilberto, consegui mais que conforto. Consegui patrimônio. Uma casa no Alto da Boa Vista avaliada em R$1.300.000, num condomínio fechado com segurança e tranquilidade. 2 apartamentos alugados que me geram R$6.000 por mês, uma poupança de R$800.000 guardados com disciplina de quem trabalhou 5 décadas para estar segura na aposentadoria. Tenho 2 filhos adultos e 5 netos que amo com intensidade, de quem sacrificou muito para vê-los crescer. Cuido da minha saúde como prioridade. Faço pilates 3 vezes por semana. Danço forró no clube do bairro aos sábados. Caminho 5 quilômetros pela manhã respirando o ar puro de São Paulo. Leio livros, vejo filmes, viajo quando quero. Minha vida é plena. Ou era, até o dia em que descobri que o homem que convivi por 20 anos através da minha filha estava me estudando como predador, estuda presa, e que havia planejado minha morte com a frieza de quem já tinha o preço da minha vida calculado em cada moeda que desejava herdar. Sempre fui mulher de disciplina. Minha mãe me ensinou que trabalho honesto constrói futuro, que dinheiro conquistado vale mais que herança recebida, que caráter é o único bem que ninguém consegue roubar. Quando comecei na universidade aos 32 anos, recém-casada com o Gilberto, tínhamos nada além de sonho. Ele abriu a empresa de engenharia em um galpão emprestado. Eu peguei aulas à noite enquanto criava Marcelo, nosso primeiro filho. Éramos pobres, mas éramos felizes porque tínhamos propósito. Patrícia nasceu 3 anos depois. Com 2 filhos pequenos, eu ainda ia para a universidade. Ainda corrigia provas até meia-noite. Ainda cuidava da casa porque mulher daquela geração fazia tudo. Não porque gostássemos disso, mas porque era assim que funcionava. O Gilberto cresceu a empresa devagar, com clientes fiéis e trabalho bem executado. Eu cresci na universidade, de professora substituta para professora titular, de assistente para coordenadora de disciplinas. Tínhamos uma vida genuína, construída dia após dia. Aos 55 anos, com os filhos já formados e trabalhando, finalmente conseguíamos respirar. Fizemos viagens, curtiram juntos, desfrutamos do fruto do trabalho. Mas aos 64 anos, o Gilberto caiu na escada do nosso escritório. Um infarto no caminho da queda, disseram os médicos. Ele não sofreu, mas eu sofri 10 anos, viúva, sozinha, com uma empresa para vender, 2 filhos adultos que precisavam de diferentes tipos de ajuda e uma capacidade de trabalho que diminuía enquanto meu coração enchia de medo, porque medo é o que vem com viuvez quando você é mulher de uma certa idade. Medo de ficar desampara, medo de perder o que construiu, medo de envelhecer sozinha. Então fiz o que sempre fiz.
Trabalhei, vendi a empresa de engenharia por um preço justo. Apliquei o dinheiro em imóveis porque imóvel é seguro, é concreto, é real. Comprei o apartamento de Marcelo porque o filho é o filho e merecia estabilidade. Ajudei Patrícia com a copropriedade do segundo apartamento porque minha filha merecia também. Paguei faculdade dos netos, cirurgia de um, viagem de outro, festa de casamento, entrada de carro. Mas o mais importante, consegui manter minha saúde, consegui ficar ativa, consegui viver. Aos 72 anos, ainda danço, ainda caminho, ainda tenho energia para enfrentar o dia. Fiz pilates 3 vezes por semana. Frequento clube, viajo quando quero, leio, vejo filmes, tenho amigas e confidentes que me levam para cafés na Vila Madalena. Minha vida era plena, simples, tranquila, sem culpa, porque eu não tinha culpa de ter trabalhado duro. Não tinha culpa de ter construído patrimônio. Não tinha culpa de ter ajudado minha família. E definitivamente não tinha culpa de querer aproveitar o tempo que ainda me restava com dignidade e segurança. Mas aquilo que não esperava era que nem toda pessoa vê ajuda como generosidade. Nem todo mundo enxerga sacrifício de mãe e sogra como gestos nobres. Alguns veem apenas contas bancárias desbloqueadas, casas para vender, heranças para apressar. E foi exatamente isso que Ricardo via quando me olhava. Ricardo Mantovani entrou na minha vida através do casamento com minha filha Patrícia, em 2005. Ele era empresário, dizia, bonito, charmoso, com histórias de negócios internacionais e investimentos milionários. Usava relógio caro, dirigia carro importado, frequentava restaurantes caros. Meu marido Gilberto, que era homem de bom gosto, mas com os pés no chão, uma vez me disse em particular: ele gasta demais, Eleonora. Gasta do jeito de quem não conquistou nada. Mas eu era mãe, e mãe vê com olhos de esperança. Pensei que Ricardo aprenderia com o tempo, que o casamento traria responsabilidade, que filhos que vieram 2 netos, Bruno e Sofia, amadureceriam o homem. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Ricardo abriu negócios que fechavam em meses. Restaurante fracassou. Importadora de produtos americanos durou 6 meses. Curso online de desenvolvimento pessoal vendeu 10 alunos. Aluguel de carros de luxo se transformou em frota penhorada. E enquanto Ricardo fracassava negócio após negócio, acumulando dívidas astronômicas, eu continuava trabalhando, continuava ganhando meu salário de professora, continuava investindo inteligentemente. Enquanto ele perdia, eu ganhava. Enquanto ele pedia empréstimo, eu emprestava. Porque aquela era minha filha, e minha filha estava casada com um homem que não conseguia se manter sozinho. Marcelo, meu filho mais velho, nunca pediu nada além do que merecia. Ele trabalhou, formou em engenharia como o pai, abriu seu próprio escritório, se casou bem, teve 2 filhos. Ele é homem feito. Mas Patrícia, minha Patrícia sempre foi diferente. Sempre quis tudo fácil. Sempre quis que eu resolvesse. Quando casou com Ricardo, transferiu essa dependência para ele, que por sua vez transferia de volta para mim. Paguei faculdade de administração dela, querendo que se tornasse independente. Comprei meio apartamento porque o Gilberto ainda estava vivo e tínhamos grana. Presentes de casamento, créditos para abrir loja de roupas que durou 3 anos. Dinheiro emprestado que nunca foi devolvido. Cirurgia estética que ela não conseguia financiar. Viagens para Disney com os netos. Entrada em carro novo. Quando o Gilberto morreu, continuei. Porque viúva só tem uma forma de lidar com culpa. Gastando dinheiro com os que ama. Culpa de ter sobrevivido. Culpa de ter ficado. Culpa de ainda ter potencial produtivo. Então continuei ajudando Patrícia, que continuava ajudando Ricardo, que continuava falhando nos negócios. Aos 65 anos, recebi a aposentadoria integral. Com a venda dos direitos autorais de alguns cursos que criei, meu patrimônio chegou a 2 milhões no total. Sabia que não duraria para sempre. Sabia que velhice é cara. Mas continuei ajudando porque é difícil desaprender o papel de mãe provedora. É como pedir para uma árvore parar de dar frutos. Mas em 2023, algo mudou.
Ricardo passou a ficar estranho quando eu visitava a casa deles. Mais distante, mais frio, menos educado. Um dia, em almoço de domingo, ele soltou a bomba. Disse na frente de toda a família: Eleonora, você sabe que Marcelo vai herdar mais que Patrícia, né? Isso é injustiça. Você deveria corrigir isso agora, enquanto ainda está viva. Ou deixar algo específico para o nome dela. Fiz silêncio. Depois respondi calmamente: Ricardo, meu patrimônio é meu. Ganho o que tenho com trabalho. E vou fazer com ele exatamente o que achar certo. Meus filhos herdarão conforme meu testamento, que é justo e bem pensado. Aquela resposta foi o gatilho. Ricardo virou para mim com aquele olhar que descrevo como predador. A senhora é velha, dona Eleonora. Não vai levar nada para o túmulo. Isso tudo deveria ser nosso agora, enquanto a gente ainda está vivo para aproveitar. É desamor deixar herança acumulada enquanto a filha da senhora sofre. Pedi para ele sair da minha casa. Ele saiu, mas não saiu sozinho. Levou junto uma raiva que me conhecia há 20 anos de visitas e observação, uma raiva de homem que percebeu que não conseguiria me manipular, uma raiva de homem que finalmente entendeu que a fonte de ouro havia secado. Após aquele domingo trágico, Ricardo mudou de estratégia. Percebeu que confronto direto não funcionaria comigo. Mulher que trabalhou 40 anos não se deixa intimidar por homem que fracassou 40 vezes. Então, ele fez o que homens como ele fazem. Começou a campanha silenciosa de isolamento. Primeiramente, convenceu Patrícia a não me visitar mais. Sua mãe é manipuladora, Ceci. Ela está te segurando. Não deixa você viver sua vida, sempre quer dar palpite. Minha filha, fraca nas pernas diante do marido, começou a aceitar essas mentiras. As visitas de domingo rarearam. Depois sumiram. Ligações ficaram curtas, frias. Mensagens no WhatsApp respondidas com emoji apenas. Os netos também foram afastados. Bruno, que tinha 16 anos e era meu companheiro em visitas às lojas e cafés, de repente tinha provas para estudar. Sofia, minha netinha de 14 anos que adorava dançar comigo, tinha atividades extras na escola. Ricardo criava barreiras invisíveis mais sólidas. Mas o pior começou discretamente. Ricardo começou a aparecer na minha casa sozinho, com desculpas ridículas. Dona Eleonora, achei que poderia ajudar com esse vazamento do chuveiro. Dona Eleonora, que tal eu verificar o ar-condicionado? Pode estar com problema. Dona Eleonora, sua Patrícia pediu para eu trazer esse documento que você precisava. Sempre sozinho, sempre com razão para entrar na casa. E eu, mulher educada, sempre deixava. Porque ainda havia um resto de esperança meu que acreditava que Ricardo realmente estava tentando ser útil, que estava tentando reconstruir relacionamento, que o alcoolismo que começava a aparecer era apenas fase. Mas quando ele estava lá, ele não consertava nada. Ele observava, olhava para as molduras buscando possíveis cofres, abria gavetas procurando ferramentas, fotografava meus quadros com o celular, perguntava casualmente sobre qual era aquele apartamento mesmo que você aluga, ou quanto rende aquele fundo de investimento. Comecei a desconfiar. Meu instinto de mulher velha, aquele que se desenvolve quando você vive tanto quanto vivi, começou a piscar como alarme. Então passei a verificar. Verifiquei meus documentos após suas visitas. Notei páginas fora de ordem, gavetas que não fechavam direito, uma pasta que ele procurou com os olhos enquanto fingia ajustar o ventilador. Liguei para minha amiga Rosana, que é a advogada, e contei meus suspeitos. Ela respondeu: Eleonora, isso é demais coincidência. Você precisa agir. Vai na delegacia. Fui. Registrei boletim sobre invasão de privacidade e perseguição. O delegado foi atencioso. Disse que poderia contratar segurança particular. Acrescentou: às vezes a coisa é grave. Então peguei aquele dinheiro que eu separava para emergências médicas e contratei detetive particular. Um homem chamado Vinícius Sá, recomendado por Rosana, que trabalhava em casos de fraude familiar. Lhe dei as informações sobre Ricardo. Uma semana depois, Vinícius me chamou para o escritório dele. Seu rosto estava grave. Dona Eleonora, o que estou prestes a contar é muito sério. Ele abriu pasta. Dentro havia fotografias de Ricardo em diversos encontros.
Encontros com outro homem sempre em cafés discretos, sempre passando papéis. Esse homem aqui, Vinícius apontou, é investigador particular. Ricardo contratou ele há 2 meses. E sabe o que estão investigando? Meu coração acelerou. Você. Contas bancárias, patrimônio, investimentos, seguros de vida, escrituras de propriedade. Ricardo quer saber tudo o que você tem, onde está guardado e quanto vale. Pior. Vinícius mostrou print de e-mail. Ricardo havia enviado mensagem para o investigador dizendo: vê se acha se minha sogra fez mudança no testamento recentemente e tenta descobrir quando ela planeja morrer. Preciso saber o timing para agir no momento certo. Meu mundo desabou, não pelo dinheiro, mas pela perversidade. Aquele homem estava planejando minha morte como quem planeja viagem, calculando o timing, esperando o momento certo. E o pior, minha própria filha estava do lado dele. Vinícius continuou. Tem mais. Ele também consultou 2 advogados diferentes sobre possibilidade de contestar testamento de pessoa idosa. Perguntou sobre como declarar alguém incapaz mentalmente, sobre como agilizar processos de inventário quando há apenas uma morte na família. E tem mais ainda, dona Eleonora. Ricardo está devendo mais de 2 milhões de reais. Bancos o ameaçando. Prestamistas, fornecedores antigos, tudo querendo receber. A loja da Patrícia está à beira da falência. Os cartões de crédito deles estão cancelados. Eles estão financeiramente destruídos. E só veem uma forma de se salvarem: sua morte. Pedi para Vinícius continuar investigando. Pedi para ele descobrir tudo, porque minha instinto dizia que ainda havia mais. E havia, muito mais. 1 semana depois, Vinícius me chamou novamente. Desta vez, ele estava ainda mais grave. Abriu seu notebook e me mostrou vídeos. Vídeos de Ricardo com documentos meus em mãos, mostrando ao investigador enquanto sussurrava: aqui, essas fotos da escada. Aqui é por onde ela passa todo dia para ir para o quarto. Aqui tem essa mangueira velha que pode se soltar. Dona Eleonora, ele está mapeando a casa como quem planeja crime. Viu essas anotações? Vinícius apontou foto de caderninho onde Ricardo havia desenhado a escada principal da minha casa. Tinha setas marcando caminhos. Tinha segunda-feira 14 horas escrito ao lado, que era meu horário de pilates regular. Tinha 100 câmeras aqui, sinalizado em letras garrafais. Meu corpo inteiro tremeu, não de medo, de raiva pura, porque eu não era vítima indefesa. Eu era mulher que trabalhou 40 anos, que criou filhos, que manteve casa, que sobreviveu ao luto. E aquele parasita estava planejando acabar com meu tempo como se fosse trivial. Tem mais, disse Vinícius. Ele clicou em arquivo de áudio. Era Ricardo falando com um investigador em bar. A qualidade era ruim, mas a mensagem era cristalina. Ela tem quase 80. Não vai durar muito, mas a gente precisa acelerar. Lá em casa está tudo desabando. Os bancos estão ligando todo dia. Se a gente deixar muito tempo, ela morre natural. E não dá para justificar o seguro de vida que ela tem. Seguro de vida. Meu Deus! Ele havia descoberto que tinha seguro de vida de 200 mil reais que contratei anos atrás. E estava planejando meu assassinato para sacar aquilo. Liguei para Marcelo naquele dia. Meu filho, que é homem feito, de respeito, foi para minha casa imediatamente. Quando contei, vi lágrimas nos olhos dele pela primeira vez em anos. Mãe, você tem que ir para a delegacia de novo. Tem que formalizar isso. Tem que investigar junto com polícia. Fui. Levei Vinícius comigo. Levei toda a documentação. O delegado dessa vez não foi apenas atencioso. Foi incisivo. Senhora Eleonora, isso é tentativa de homicídio qualificado. A gente vai montar a operação. Vamos deixar ele se expor. Trabalhei com a polícia por 2 semanas. Eles me equiparam com um microfone escondido em brinco. Instalaram câmeras de vídeo em cômodos estratégicos. Combinaram que quando o Ricardo tentasse fazer algo, entrariam em flagrante. Marcelo dormiu na minha casa a semana inteira como proteção extra. Ricardo telefonou para Patrícia no dia marcado. Ceci, sua mãe pediu para eu verificar uns reparos na escada. Ela vai me deixar entrar amanhã de tarde. Fale para o pessoal da portaria que eu vou estar lá. Meu coração disparou aquela noite. Nem consegui dormir.
Marcelo ficou sentado comigo a noite inteira na sala, segurando minha mão. Mãe, você é forte, você é capaz, a gente vai se proteger. Amanheceu aquela segunda-feira. Decidi me arrumar normalmente. Vesti uma blusa azul clara que o Gilberto adorava. Coloquei maquiagem como de costume. Penteei cabelo. Precisava parecer normal. Precisava que Ricardo caísse completamente na armadilha. Às 2 da tarde, Ricardo chegou. Tocou a campainha. Abri a porta. Saudação educada dele, voz falsa de quem está atuando. Oi, dona Eleonora, tudo bem? Vim ver esses reparos, tá bem? Respondi naturalmente. Tudo bem, Ricardo, vem cá, fica à vontade. Fechei a porta atrás dele. Os policiais estavam do lado de fora, em carro estacionado perto, observando tudo através de câmeras que havia na casa. Subimos a escada juntos. Ele na frente de mim. Eu na sua frente, na verdade, testando. Porque aquela era a minha escada. Eu conhecia cada degrau, cada inclinação, cada canto. Chegamos no 2º andar. Ele respirou fundo, virou para mim, e naquele momento, todo o plano dele, toda a ganância, todo o ódio, resultou no pior movimento de sua vida. Ricardo levantou os braços, virou para mim com aquele sorriso cruel que eu havia visto em fotos de Vinícius. Aquele sorriso de homem que finalmente ia conseguir o que queria. Ele respirou fundo. Abaixou levemente o corpo em postura de quem prepara movimento brusco. E empurrou, mas não me empurrou da forma que calculou, porque eu vi. Meu instinto de 72 anos viu. Peguei no corrimão com força, virei o corpo. E Ricardo, ao tentar me empurrar e não encontrar resistência planejada, perdeu o próprio equilíbrio. Pisou errado. A sola do sapato escorregou no piso de madeira que eu tinha mandado polir propositalmente para essa armadilha. Ele caiu. Não caiu devagar. Caiu com peso de corpo inteiro, 100 quilos de ganância desabando escada abaixo. Seu corpo bateu em cada degrau. Ouvi o barulho seco das costelas quebrando. Ouvi som de crânio batendo em metal do corrimão. E depois silêncio. Fiz exatamente o que combinei com a polícia. Desci a escada gritando. Ajuda! Ajuda! Ele caiu! Chamem a ambulância! Os policiais entraram segundos depois como se estivessem próximos. E estavam, porque estavam observando cada segundo. Ricardo jazia inconsciente no piso do 1º andar. Sangue saía de sua boca. Sua perna esquerda estava em ângulo errado. Seu pescoço estava torto. Os policiais chamaram a ambulância. A SAMU chegou em 8 minutos. Enquanto removiam Ricardo da minha casa, o delegado virou para mim e sussurrou. Você conseguiu, dona Eleonora? No caminho para o hospital, Ricardo acordou brevemente. Gritava de dor. Os paramédicos disseram que ele havia quebrado coluna vertebral em 3 lugares, 2 costelas, sofrido traumatismo craniano severo. A queda havia feito o que planejava fazer comigo, mas havia feito com ele mesmo. Chegou na emergência do Hospital das Clínicas. Cirurgia de urgência. Ficou 4 horas na sala de operação tentando salvar sua coluna. Despertou paraplégico. Do tronco para baixo, sem sensibilidade, sem movimento. Enquanto Ricardo acordava na UTI, a polícia me chamava para depoimento formal. Eu, em silêncio, contei tudo. As mensagens, os áudios, os vídeos, a campanha de isolamento, as tentativas de mapeamento, o seguro de vida, tudo. O promotor que recebeu o caso foi incisivo em sua conclusão. Tentativa qualificada de homicídio, com premeditação comprovada. Ricardo foi preso ainda na cama da UTI, algemado, sob vigilância policial, porque mesmo incapacitado, era risco de fuga ou destruição de provas. Patrícia recebeu a notícia enquanto esperava em sala de espera do hospital. Quando descobriu que o marido havia sido preso por tentar me matar, que as evidências eram incontestáveis, que ela havia sido cúmplice ao afastar os filhos e facilitar o isolamento, seu mundo desabou também. Ela veio para minha casa no dia seguinte. Chorava. Pedia desculpas. Dizia que não sabia que Ricardo era capaz, que pensava que era só ganância, não homicídio, que mal sabia como tudo havia ficado tão torto. Eu a deixei chorar, porque filha é filha, mesmo quando erra. Mas também deixei claro, Patrícia, você afastou seus filhos de mim. Você acreditou em mentiras sobre mim. Você permitiu que seu marido me estudasse como predador.
Você sabia que a gente precisava de dinheiro e não perguntou se eu estava bem. Você escolheu o lado e agora vive as consequências. O caso virou manchete. Mulher idosa consegue prender genro que planejava sua morte. Os jornais queriam entrevista. As TVs queriam câmeras. Policiais elogiavam meu planejamento impecável. Advogados da acusação já falavam sobre condenação certa. Marcelo ficou ao meu lado todos os dias. Bruno e Sofia, meus netos, reencontraram a avó. Abraçaram. Pediram desculpas por terem acreditado nas mentiras do pai. Disseram que o amavam, mas que reconheciam que era homem perigoso. A criança conhece a verdade quando a vê. Ricardo foi condenado após 3 meses de julgamento. 25 anos de prisão por tentativa qualificada de homicídio. Apelou 2 vezes. Perdeu nas 2. Hoje permanece em penitenciária de segurança máxima, paraplégico, dopado com remédios para dor crônica, vivendo a consequência final de sua ganância. Após a condenação de Ricardo, as consequências se desenrolaram como dominó caindo. Patrícia, que sempre havia se identificado como esposa de Ricardo e mãe de seus filhos, de repente tinha que redefinir quem era sem aquele peso. A primeira coisa que aconteceu foi o divórcio. Não demorou. Patrícia contratou advogado imediatamente após Ricardo ser condenado. Ela pediu divórcio por tentativa de homicídio contra membro da família. O processo foi rápido porque Ricardo não had o que contestar. Ele estava preso, incapacitado, condenado. A culpa era cristalina. Na divisão de bens, Patrícia ficou com tudo que era dela. O apartamento que eu havia copatrocinado, que agora valia mais depois que ela quitou a parte do Ricardo. Alguns investimentos que estavam em seu nome. E os filhos. Ricardo perdeu tudo. Os credores que esperavam pela falência dele agora tinham prioridade sobre seus bens. Com os 2 filhos em casa, após anos de manipulação, Patrícia teve que reconstruir relacionamento com eles. Bruno, que tinha 17 anos quando Ricardo caiu da escada, agora entendia completamente o que tinha acontecido. Assistiu aos julgamentos, ouviu as provas, viu vídeos de seu pai planejando matar sua avó. O menino ficou traumatizado por meses. Sofia, 1 ano mais jovem, expressava ódio pelo pai. Recusava visitas, recusava ligações. Disse explicitamente: "Ele tentou matar minha avó. Ele é um assassino. Não quero saber dele." Patrícia tinha que confortar filha que odiava o pai. Tinha que explicar que mesmo que Ricardo fosse ruim, ele era ainda genitor. Conversas difíceis, impossíveis, que nenhuma mãe deveria ter. Patrícia precisava trabalhar. Com Ricardo na prisão e sem acesso aos bens, ela se viu forçada a buscar emprego. A loja de roupas que eu havia ajudado a sustentar fechou em definitivo. Ela não conseguia girar a loja sozinha, sem capital de Ricardo, sem meu apoio financeiro, que naturalmente havia secado após tentativa de assassinato. Aplicou para emprego de funcionária pública. Conseguiu. Começou como assistente em órgão municipal. Ganha bem o suficiente. Não é riqueza, mas é dignidade. É trabalhar por merecimento, não por herança futura ou manipulação emocional. É viver como adulto responsável. Nosso relacionamento começou a reconstruir devagar. Não voltou ao que era. Nunca vai voltar. Uma mãe não esquece de ter sido traída pela filha para homem ganancioso. Uma filha não esquece de ter acreditado em mentiras sobre a mãe. Mas aos poucos, conversas começaram. Primeiramente sobre os netos, depois sobre vida, depois sobre erro que Patrícia havia cometido. "Mãe, eu errei", ela me disse num café 1 ano após condenação de Ricardo. "Eu devia ter enxergado, devia ter protegido você, devia ter desconfiado. Mas estava tão envolvida com Ricardo, tão dependente, que não consegui ver a verdade. Desculpa, profundamente desculpa", respondi. "Patrícia, erro de filha é diferente de tentativa de assassinato. Erro é humano. Ganância é escolha. Ricardo escolheu matar. Você escolheu acreditar em mentiras. Ambas são escolhas ruins, mas apenas uma é crime. Você merece chance de reconstruir. Hoje, 3 anos após a queda de Ricardo, Patrícia me visita 1 vez por semana. Trazemos os netos.
Eles veem a avó que é forte, que sobreviveu, que continua dançando, viajando, vivendo. Eles veem mãe que se reergueu, que trabalha honestamente, que reconheceu o erro. É família reconstruída, não perfeita, mas real. Ricardo, entretanto, permanece em presídio, paraplégico, isolado. Com pena de 25 anos, já cumpriu 5, faltam 20. Escreve cartas se justificando que ninguém lê. Pede apelação que ninguém concede. Seus credores continuam atrás dele. Seus conhecidos abandonaram ele. Ele é homem esquecido, preso em corpo que não funciona, vivendo consequência de ganância. Marcelo, meu filho mais velho, me propôs algo especial. Mãe, o que tal você rever seu testamento e deixa tudo blindado de verdade? Consultei advogado. Criei fundos fiduciários em nome dos netos para a educação. Deixei instruções claras de que meu patrimônio será destinado à educação, não à herança direta. Assim, ninguém consegue contestar. Ninguém consegue sacar tudo de uma vez. Apenas educação é prioridade. Meus 2 apartamentos continuam gerando aluguel. Minha casa continua sendo minha casa. Minha poupança de R$800 mil continua crescendo com investimentos inteligentes. E eu, aos 75 anos agora, continuo praticando pilates, dançando forró, caminhando pelos jardins e vivendo a vida que conquistei através de trabalho honesto e decisões inteligentes. O caso virou jurisprudência. Advogados estudam. Universidades ensinam. Como idosa conseguiu armadilha contra homicida potencial, é exemplo de inteligência estratégica. Policiais ainda me abordam às vezes para comentar sobre precisão da operação. Repórteres ocasionalmente tentam entrevista. Mas eu recuso, porque essa história não é sobre fama. É sobre sobrevivência. E a lição? A lição é que ganância sempre cai. Cai da escada que arrumou para derrubar outro. Cai do seu próprio plano quando subestima a força de quem ela tenta vencer. Ganância cai. Sempre. Quando acordo nos dias de hoje, ainda penso no dia daquela queda. Não porque tenho pesadelos, mas porque fico maravilhada com o quão preciso foi tudo. Como uma mulher de 72 anos conseguiu orquestrar a própria defesa contra homem metade de sua idade que havia planejado sua morte com frieza profissional. A resposta é simples: experiência. 40 anos ensinando, vivendo, observando, aprendendo. 40 anos construindo instinto. 8 anos viúva aprendendo que o mundo não é eterno com mulheres sozinhas. 72 anos de estar viva e aprender que confiança cega é luxo que velha não pode ter. Recebi muitas cartas de mulheres que me encontraram através de reportagens sobre o caso. Idosas que reconheciam em Ricardo os genros delas, que reconheciam em Patrícia as filhas delas, que reconheciam em mim as avós delas que ainda têm esperança que alguém as defenda. Escrevo para vocês que estão lendo essa história. Não esperem que ninguém os defenda. Defendam a vocês mesmos. Protejam seu patrimônio. Protejam sua privacidade. Confiem em instinto. E se seu instinto disser que algo está errado, acredite nele. Porque instinto de quem viveu tanto tempo é sabedoria que ninguém consegue inventar. Recebi também críticas. Algumas pessoas dizem que deveria ter dado mais chance a Ricardo, que deveria ter tentado ajudá-lo financeiramente para não o deixar desesperado, que a ganância dele era apenas reflexo de insegurança, que eu, mulher de recursos, tinha culpa de sua morte mental que o levou a planejar meu assassinato. A essas pessoas respondo: não, absolutamente não. Ninguém tem direito sobre minha vida. Ninguém tem direito sobre meu dinheiro. E ninguém merece ser assassinado porque alguém não conseguiu construir futuro próprio. Ricardo era homem adulto de 48 anos. Tinha inteligência, tinha saúde, tinha oportunidades. Escolheu planejar morte. Colheu consequência. Meu patrimônio é fruto de meu trabalho. Fruto de sacrifício compartilhado com meu marido falecido. Fruto de decisões inteligentes e poupança disciplinada. Ninguém tem direito de me coagir para dividir isso apenas porque envelheço. Ninguém tem direito de me estudar como presa apenas porque estou sozinha. Ninguém tem direito de me empurrar da escada porque meu dinheiro não vai para o bolso deles.
Então mantenho minha posição. Tentou me empurrar da escada e tropeçou na própria ganância. Justiça foi feita. Não pela minha mão, mas pela lei. Não pela minha vontade, mas pela verdade. E às vezes, justiça é apenas deixar pessoa colher exatamente o que plantou. Minha vida hoje é plena. Continuo com pilates de terça, quinta e sábado. Continuo dançando forró no clube. Continuo caminhando pela manhã. Continuo lendo. Continuo vivendo. Os netos me visitam. Marcelo me ajuda. Patrícia se reergueu. E Ricardo? Ricardo aprende na prisão que ganância tem limite. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se reconheceu em algum personagem, compartilhe. Porque há mulheres idosas sendo isoladas hoje. Há genros estudando casas hoje. Há famílias sendo divididas por dinheiro hoje. E essas mulheres precisam saber que é possível defender a si mesma. É possível ser mais inteligente que predador. É possível sobreviver. Aprendi também que velhice não é fraqueza. Velhice é força acumulada. É conhecimento que só tempo ensina. É coragem de quem já viveu tanta coisa que tempestade não assusta. Meu conselho para vocês, especialmente minha filha Patrícia e meus netos, envelheçam sabendo que vão precisar dessa força. Preparem-se, porque mundo não é gentil com ninguém, mas com idoso é ainda menos. E a Deus ofereço gratidão, porque Deus não me deixou cair, porque Deus permitiu que eu visse a verdade, porque Deus garantiu que justiça fosse feita, porque Deus preservou minha vida para eu contar essa história a vocês. E que essa história reverbere como aviso. Não mexam com mulher velha que aprendeu a se defender. A noite em que Ricardo foi preso, sentei na varanda da minha casa com um café quente nas mãos. Não era café de verdade. Era apenas algo para fazer com as mãos que não paravam de tremer. Marcelo estava dentro, conversando com policiais que tiravam equipamentos de câmera dos corredores. Meu corpo inteiro vibrava, mas não de frio. Vibrava de alívio puro, daquele que só conhece quem esteve à beira do abismo. Porque durante 7 meses, desde que Vinícius me mostrou os planos de Ricardo, tive medo real. Não aquele medo abstrato que a gente sente em filme, mas medo físico. Medo que é hormônio, que é suor frio quando ouve campainha, que é palpitação quando o telefone toca. Medo que me acordava de madrugada com pesadelos onde eu caía. Durante 7 meses, acordava às 3 da manhã com o coração acelerado, revisando mentalmente cada escada, cada degrau, imaginando qual seria o melhor local para colocar câmera. Pensava em Ricardo estudando minha casa como quem estuda mapa de batalha. Via em cada visita dele uma oportunidade que ele estava esperando. Uma brecha. Um descuido meu. Ricardo havia plantado em mim o pior medo possível. A consciência de ser alvo. De saber que alguém estava contando meus movimentos com precisão de relógio. Que alguém tinha cronograma da minha morte. Que alguém havia investido tempo estudando como me eliminar. Quando você é velha, viúva, sozinha e rica, você vira não mais pessoa naqueles olhos, mas número. Valor financeiro. Obstáculo financeiro. Conheci então o tipo de medo que paralisa. O medo que não deixa subir escada naturalmente. Que transforma ato cotidiano em cálculo de risco. Que faz você desconfiar do próprio filho quando ele bate na porta. Que faz você revistar gavetas procurando veneno em comida. Que faz você acordar 3 vezes na noite para verificar se as portas estão fechadas. Mas naquela noite de segunda-feira, sentada na varanda da minha casa, cercada pelo aroma de jasmim que plantei há 10 anos no jardim, percebi algo magnífico acontecendo. O medo acabou. Ricardo havia caído. Havia quebrado coluna em 3 lugares. Estava na UTI. Estava sendo preso. O predador não era mais ameaça abstrata. Era prisioneiro concreto. E eu, que havia passado 7 meses em tensão constante, potencialmente mortal para a saúde, podia finalmente respirar. Chorei naquela noite. Chorei como não havia chorado em décadas. Chorei não de tristeza, mas de libertação, de alívio que é quase insuportável em sua intensidade. Chorei de alegria, que só conhece quem foi condenada à morte e sobreviveu. Chorei de gratidão ao Deus em que acredito. Chorei porque aos 72 anos consegui fazer o que muita gente não consegue.
Protegi a mim mesma, sozinha, com inteligência, com frieza, com precisão. Marcelo saiu para a varanda depois que os policiais saíram. Sentou ao meu lado em silêncio. Meu filho, de 45 anos, engenheiro bem-sucedido, homem feito, simplesmente sentou e deixou mãe chorar. Ficamos em silêncio por muito tempo. 1 hora, talvez 2. Meu filho sabia que aquele momento era apenas meu, que chorar depois de quase ser assassinada é direito inalienável de quem quase morre, que silêncio compartilhado vale infinitamente mais que palavras reconfortantes nesse tipo de momento. Você foi corajosa, mãe, ele disse finalmente, colocando o braço ao redor dos meus ombros. Respondi, enxugando lágrimas que continuavam caindo. Não, filho, não fui corajosa. Coragem é aquela coisa que vemos em filmes, naqueles heróis que não têm medo. Eu tive medo, muito medo. O que fui foi inteligente. Fui estratégica. Fui calculista. Estudei o medo, planejei contra ele, transformei o medo em estratégia de defesa. Isso não é coragem. Isso é sobrevivência pura. Mas internamente, no lugar onde a gente guarda as verdades que não falamos em voz alta, sabia que era também coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é conseguir agir quando tudo dentro de você grita para parar. Coragem é chamar a polícia quando sua filha está envolvida. Coragem é armar a armadilha sofisticada para quem você conhece há 20 anos e considerava família. Coragem é fazer o que precisa ser feito mesmo quando dói mais que qualquer dor física. Fiquei acordada aquela noite inteira, não por medo, mas por euforia, pela sensação estranha e maravilhosa de estar viva, de ter sobrevivido. Ao amanhecer, peguei bloco de notas e comecei a escrever. Escrevi tudo, cada detalhe, cada sentimento, porque sabia que precisava documentar isso, não por vaidade, mas para que outras mulheres idosas soubessem que é possível vencer, que ganância sempre cai. 6 meses após Ricardo ser condenado, recebi primeira carta anônima. Veio em envelope branco simples, envelope de papel comercial, sem remetente. Letra tremida de pessoa idosa. A assinatura era apenas ML São Paulo. Guardei aquela carta como tesouro. Doutora Eleonora. Ela escrevia com caneta azul, letras grandes e cuidadosas. Meu nome é Maria Lúcia. Tenho 74 anos. Sou viúva há 12 anos. Tenho um genro muito parecido com o Ricardo que lê sobre. Ele vinha em minha casa com desculpas para consertar coisas. Mexia em documentos. Perguntava sobre minha saúde. Minha filha o defendia quando eu expressava preocupação. Eu estava sozinha, assustada. Não sabia o que fazer. Continuava. Li sobre seu caso em jornal online. Vi reportagens sobre investigação particular, sobre câmeras escondidas, sobre como você armou a armadilha. E senti coragem em entrar em meu peito. Comprei 3 câmeras discretas em site online. Coloquei em corredores estratégicos. Filmei meu genro fotografando meus documentos. Filmei ele estudando aqui a escada da minha casa. Filmei tudo que você descreveu em sua história. Mostrei tudo para a polícia. Agora tenho segurança monitorada. Meu genro foi afastado da família. Minha filha finalmente enxergou. Doutora Eleonora, você me deu coragem para fazer isso. Você me deu permissão para proteger a mim mesma. Muito obrigada por compartilhar sua história. Que Deus a abençoe. Chorei lendo aquela carta, porque não era a fama que eu buscava com essa história. Era exatamente isso. Era saber que minhas dores, meus 7 meses de puro horror, poderiam servir para que outra mulher idosa não morresse, que outra avó não fosse empurrada da escada, que outra avó pudesse defender a si mesma com inteligência e estratégia. Recebi mais cartas, 12 ao total. Mulheres de 70, 75, 80 anos contando histórias parecidas, genros perigosos, filhas cegas, necessidade de proteção. E todas diziam a mesma coisa. Ler minha história as salvou. Mas recebi também mensagens de pessoas que questionavam minha atitude. E-mails furiosos, comentários em redes sociais. Por que você denunciou sua própria filha? Por que não tentou ajudar Ricardo primeiro? Não acha que foi drástico demais?
Tudo bem, ele estava planejando te matar, mas matá-lo praticamente, deixar ele paraplégico, foi ato de vingança. A essas pessoas sempre respondi a mesma coisa. Quando alguém tenta te matar, não é momento para ter empatia pelo assassino. Quando sua filha escolhe o lado do marido que está planejando sua morte, não é momento para dar segunda chance. Quando sua vida está diretamente em risco, não é momento para ser civilizado. É momento para agir, ferozmente se necessário. Aprendi durante essa experiência que amor de mãe não pode cegar, que proteção familiar não pode significar cumplicidade, que às vezes o ato mais genuíno de amor é distância, é dizer não, é permitir que filha colha sua própria colheita, que aprenda através de consequência, não através de mãe que salva tudo. Patrícia começou terapia em 2026. Depois de um ano de sessões, ela me procurou. Estava diferente, mais leve, mais integrada. Mãe, finalmente entendi o quanto fui manipulada, quanto deixei que Ricardo me afastasse de você, quanto acreditei em mentiras sobre você. Você fez o certo me distanciando. Se você tivesse deixado ele vivo, livre e solto, ele teria voltado. E desta vez teria conseguido. Você me salvou mesmo quando eu estava do lado errado. Você me salvou de culpa eternamente carregada de ter permitido morte da própria mãe. Essa frase me redimiu de qualquer culpa residual que ainda carregava. Porque, no fundo, fiz o certo por minha filha também, mesmo que ela estivesse tão cega que não pudesse enxergar. Se essa história tocou você profundamente, se você reconheceu sinais de perigo em seu próprio genro, sua própria filha, sua própria situação familiar, ouça seu instinto. Não ignore sinais. Não minimize comportamentos estranhos. Não confunda gentileza com ingenuidade. Porque predador é predador, mesmo quando usa máscara de família. Se você conhece mulher idosa que está sendo isolada, que está tendo documentos mexidos, que está tendo instinto ignorado por filhos, compartilhe essa história. Porque às vezes a gente precisa de permissão para agir. Precisamos ver exemplo de mulher que fez, para acreditar que também podemos. Deixa seu comentário aqui embaixo, contando se você já viveu algo parecido. Se você conhece alguém que está vivendo isolamento familiar. Se essa história te inspirou a proteger a ti mesmo de alguma forma. Seus comentários podem salvar vidas. Inscreve no canal se ainda não está inscrito. Ativa o sininho de notificações. Compartilha com amigas, com família, com mulheres idosas que merecem saber que é possível defender a si mesmo. Porque aqui a gente conta histórias de mulheres que não ficaram tranquilas tomando chá enquanto alguém planejava sua morte. Histórias de mulheres que foram inteligentes, que foram estratégicas, que foram sobreviventes a despeito de tudo. Um abraço enorme de São Paulo, direto de quem aos 75 anos continua praticando pilates 3 vezes por semana, dançando forró no clube no sábado à noite, caminhando pelos jardins da manhã, cuidando da casa que construiu com suor e vivendo uma vida que conquistou com trabalho, inteligência e determinação. A vida cobra tudo com juros. Ricardo aprendeu isso do jeito mais duro possível. Até a próxima história. Fiquem bem e lembrem-se sempre, nunca, em hipótese alguma, subestime uma mulher velha que aprendeu a se defender.